galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para a nossa aula parte 2. Isso mesmo, vamos praticar bastante, tá bom? Nesta aula, vejamos, todo mundo preparado? Caderno, lápis, caneta aí nas mãos? Pois vamos à nossa aula, tá bom? Verbos de ligação em predicativo do sujeito, nós vamos continuar, tá certo? Cronograma da aula, mais 30 minutinhos, passa rápido, né? Aula boa, conteúdo bom, passa voando. Então, verbo de ligação em predicativo do sujeito. Desta vez, nós vamos aprofundar um pouquinho mais, raciocinar um pouquinho mais aqui neste conteúdo. Isso mesmo, porque nós vamos trabalhar agora um pouquinho mais com semântica, diferenciar em texto os efeitos de sentido no uso dos verbos de ligação. Pessoal, quando a gente trabalha com verbos de ligação, eu vou além da sintaxe, tá bom? Além da estrutura da oração, vou pensar um pouquinho mais nos efeitos de sentido. Quando eu falo de sentido, eu falo de semântica. Então, mais uma vez, relembrar um pouquinho sobre predicação verbal, é a nossa dica, o bizu da vida, tá bom? Sempre quando vamos trabalhar com sintaxe, nós temos que seguir uma estrutura, tá bom? Uma sequência de análise. Então, vamos lá. Destacar o verbo, porque o verbo é o nosso oráculo de Delfos, né? Vocês já sabem, isso aí vocês vão gravar para sempre. Identificar e classificar o sujeito da oração, destacar os adjuntos adverbiais, destacar os predicativos do sujeito, e aí eu vou analisar o meu verbo. Mais uma vez, eu tenho a lista dos verbos de ligação, tá certo? Tem que anotar, tem que ler, tem que aprender esses verbos. Lembrar que para ser verbo de ligação, ele tem fórmula, ó, tá aí, ó, escrita a fórmula para vocês. Então, a fórmula, esse verbo tem que estar na lista e ter predicativo do sujeito, tá bom? Ou uma coisa ou outra não vale, tá? Tem que estar os dois. Então, vejamos aqui a nossa primeira questão, uma questão muito boa. Olha que interessante essa questão. Certa ocasião, o ministro da Educação declarou em uma entrevista à imprensa: "Não sou ministro, estou ministro." Interessante, né? Muito interessante. Olha que jogo esse ministro da Educação fez aí com o verbo ser. Com o verbo ser e com o verbo estar. Como mudou as ideias, como mudou o sentido desta oração, né? Então vamos lá, ó. Pouco tempo depois de fazer essa declaração, ele deixou o cargo. Como se classificam os verbos dessas duas orações? Justifique sua resposta. Vamos lá. Para eu conseguir classificar um verbo, eu tenho que fazer o quê? Análise sintática. Não tem jeito. Eu não chego a um resultado final sem fazer a minha análise sintática. Então, não sou ministro. O verbo é o verbo ser, né? No primeiro e no segundo é estou. Mas vamos analisar primeiro o verbo. Cadê o sujeito da oração, pessoal? Quem que não sou ministro? Eu não sou ministro. Então, eu tenho um sujeito eu, um sujeito oculto ou desinencial, como você quiser classificá-lo, tá? Um sujeito que não está escrito na oração, mas é fácil de identificar. Então, eu, sujeito oculto. Não, adjunto adverbial de negação. E o predicativo do sujeito, ministro, tá? Uma característica do eu. Professora, mas o sujeito não está expresso na oração. Ainda assim, ele pode ter predicativo do sujeito? Sim, porque você consegue inferir, né, de maneira muito rápida, com facilidade, o sujeito da oração. Então, ministro é o predicativo do sujeito. Sobrou o que para o verbo? Nada, mas sou é o verbo ser, está no topo da lista dos verbos de ligação. Então, lista mais predicativo do sujeito, verbo de ligação. Beleza, primeira oração já foi. Segunda oração, estou ministro. Cadê o sujeito desta segunda oração? Eu, novamente, né? Eu estou ministro. Perceba que você consegue colocar aí com facilidade o sujeito, tá bom? Então, sujeito oculto. Ministro, também funcionando como predicativo do sujeito. Sobrou o que para o verbo? Nada. Ser e estar. O verbo estar está na lista. Tem predicativo do sujeito. Então, eu tenho um verbo de
ligação. Então, nessa estrutura aí, eu tenho dois verbos de ligação. Nas duas orações, os verbos são de ligação. Justificar a nossa resposta. Bom, por que ele é verbo de ligação? Porque ambos ligam o predicativo ministro ao sujeito oculto eu. Pessoal, qual é a função dos verbos de ligação? Relacionar. Tanto é que eles são conhecidos como verbos relacionais, né? Porque eles relacionam o sujeito a um predicativo do sujeito, tá bom? Então, a função deles aí é justamente essa, ligar. Ele tem até é como se equivalesse a um sinal de igualdade. Então, eu, ministro. Eu igual a ministro. Ele só liga o sujeito a um predicativo do sujeito, tá? Vamos à nossa próxima questão. Então, não sou ministro, estou ministro. Pouco tempo depois de fazer essa declaração, ele deixou o cargo. Letra B. O fato de um ministro ter deixado o cargo confirma ou contradiz o conteúdo da afirmação que ele havia feito? Justifique. E aí, pessoal? Confirma, tá? Confirma, porque quando ele diz assim, não sou ministro, o verbo ser aí costuma nos trazer uma ideia de permanência. Ou seja, ele não nasceu ministro, tá? Ele não vai viver a vida inteira como ministro, tá bom? Então, o cargo de ministro é algo temporário. A pessoa pode receber esse cargo, pode deixar esse cargo. E perceba que logo depois, né, pouco tempo depois dessa afirmação, ele deixou o cargo de ministro. Então, confirma que ele nunca foi sempre ministro e nunca será sempre ministro. Ele está no cargo temporariamente. Então, olha a nossa resposta. Ó, confirma o que havia dito. O uso do verbo ser exprime estado permanente, que se contrapõe a estar, que exprime situação transitória. Então, com estou ministro, o político quis dizer que ocupava o cargo temporariamente, com data prevista para deixá-lo, e deixou. Entenderam aí? Olha que joguinho interessante na fala desse ministro, né? Então, não sou ministro quer dizer que ele não vai ser ministro para sempre, tá? Enquanto quando ele diz, estou ministro, ele está ministro ali, naquele momento, é o cargo que ele ocupa naquele momento, mas ele pode deixar. E foi o que aconteceu, ele deixou. É muito interessante, né, trabalhar, estudar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais sobre a semântica desses verbos. Muito interessante. Vamos à nossa segunda questão, continuando aí com essas ideias, né, os sentidos dos verbos. Você aprendeu que a predicação de um verbo somente pode ser determinada no contexto da oração em que ele é empregado. Nos enunciados a seguir, qual é o sentido e a predicação do verbo continuar? Bom, eu disse a vocês o seguinte, que um mesmo verbo pode ter predicações diferentes em contextos diferentes, mas também pode ter ideias, sentidos, né? A semântica aí também muda. Então vamos analisar. Mesmo cansada, ela continuava o seu serviço. Então, continuar aqui está no sentido de dar seguimento, né? Mesmo cansada, ela prosseguia o serviço, continuava com o serviço, dava seguimento ao serviço. Então, eu tenho aqui um verbo, o verbo continuar, funcionando como verbo significativo, tá bom? Então, aqui nesse caso, ele é um verbo transitivo direto. O seu serviço, objeto direto. Então, além de eu ter aqui uma mudança na predicação do verbo continuar, eu tenho ainda, pessoal, ele assumindo um outro sentido, tá certo? Então, é isso que a gente vai analisar nessa questão. Vamos ler a letra B. Minha dor de cabeça continuou até a noite. E aí, o verbo continuar aqui, ele nos dá a ideia de quê? Conseguiram pensar? Por que verbo você substituiria o verbo continuar nesse contexto aqui oracional? Bom, no sentido de prosseguir, né? A minha dor de cabeça prosseguiu até a noite. Então, até a noite aqui vai ser adjunto adverbial de tempo, não é isso? Não sobra nada para o meu verbo, né? O que é que continuou até a noite? Minha dor de cabeça, sujeito da oração. Até a noite, adjunto adverbial de lugar.
não sobra nada para o meu verbo, tá bom? Não tem predicativo do sujeito e ele está no sentido de prosseguir. Então, o sentido dele é prosseguir, ele é um verbo intransitivo, um verbo significativo, portanto. Aquela cidade continua linda. O que que continua linda? Aquela cidade. Linda, não é a característica da cidade? Então, predicativo do sujeito. Então, o verbo continuar aqui está na lista, tem predicativo do sujeito, esse verbo é de ligação. Acertou quem disse que é um verbo de ligação. E qual o sentido dele, pessoal? Então, ideia de permanecer, né? Aquela cidade continua linda, aquela cidade permanece linda, tá certo? Então, perceba que eu tenho o verbo continuar em 3 situações diferentes. Nas 3 situações, ele assume sentidos diferentes e predicações diferentes. Estão vendo como a análise sintática é essencial? Como a gramática transcende a estrutura, ela vai muito além? Pois é, temos que ficar bem atento a esses verbos, viu? Análise sintática feita de maneira minuciosa é essencial. Olha só aqui a terceira questão, continuando aí com a semântica dos verbos. O verbo ficar também pode apresentar diferentes sentidos, dependendo do contexto. Porque tudo é o contexto, gente, tudo é o contexto muda a predicação, o contexto muda o sentido, tá certo? Então, observe estes quadrinhos. Qual o sentido do verbo ficar em cada um deles? Vejamos o primeiro. Queria muito ficar com o Juju. Então, e aí? Sentido de ficar. Ficar aqui está no sentido de namorar sem compromisso, né? É uma expressão que os jovens costumam utilizar aí quando estão se envolvendo em um relacionamento amoroso. Então, vou ficar com fulano. Sentido de ficar, de se envolver, né? Namorar sem compromisso. Vira aí o primeiro verbo? Agora vamos ver o segundo aqui e o terceiro. Minha filha está ficando mocinha. Esse verbo ficando aqui dá uma ideia de mudança, né? Parece assim, o tornou-se, está tornando-se mocinha. Então, o sentido dele aqui é tornando-se. Minha filha está tornando-se mocinha. Está mudando, ideia de mudança. Que produto estas mulheres usam para ficar com a pele tão lisinha, sem nenhuma marca? E aí, o que é que vocês acham? O que elas usam para permanecer com essa pele, né? Então, o verbo ficar na ideia de permanecer. Você consegue até substituir, ó. Que produto estas mulheres usam para permanecer com a pele tão lisinha, sem nenhuma marca? E aí? Então, percebam que o verbo ficar, nesse contexto aqui, assume uma ideia de permanecer. Gosto de ficar em silêncio e sentir os sons do universo. E aí, o verbo ficar aqui? De permanecer, né? De estar em silêncio, permanecer em silêncio. Gosto de permanecer em silêncio e sentir os sons do universo. Estão vendo aí? Então, o verbo ficar, assumindo a ideia de permanecer. Vamos ver aqui a nossa quarta questão. Olha para o mundo, Garfield. Olha para o mundo, Garfield. Eu. Ele não é pequeno. Não sou. Não, desculpa, não sou. Você é que faz ele parecer pequeno, gordo. Então, o John aí falando uma coisa, o Garfield pensando outra totalmente diferente, né, gente? Esse dono aí sempre complicado com este gatinho dele, sempre muito gentil e o gato muito arisco. Olha só, o mundo é pequeno, o mundo está pequeno, o mundo parece pequeno. Vamos discutir aí em torno dessas orações. O mundo é pequeno, o mundo está pequeno, o mundo parece pequeno. Observe que, na primeira frase, o homem, né, o John, o locutor, ao se referir a uma característica permanente, definitiva do mundo, empregou o verbo de ligação ser, na forma é. Na segunda, empregou o verbo estar, na forma estar.
porque quer se referir a um mundo provisório, quer se referir a um estado provisório do mundo, ou seja, quer dizer que ele está pequeno, mas não foi assim. Finalmente, na terceira, empregou o verbo parecer, a forma parece, porque se refere a um estado aparente do mundo, tá? Então, o mundo é pequeno, ideia de permanência. O mundo está pequeno, algo provisório, ele pode crescer. E o mundo parece pequeno, a ideia de aparência. Vamos analisar, vamos pensar em torno disso. Qual das 3 frases abaixo você empregaria se quisesse dizer que a personagem da tira se zanga por qualquer motivo, tá? Por qualquer motivo. Então vamos lá. Garfield parece mal-humorado, Garfield está muito mal-humorado e Garfield é muito mal-humorado. Quando a gente retoma ali ao que foi dito no slide anterior, vocês veem um pouco aí sobre as ideias de sentido desses verbos, né? Do verbo ser, estar e parecer. Então vamos lá. Eu quero que me transmita a ideia de que ele está sempre zangado por qualquer motivo. Então eu quero um que transmita a ideia de permanência, de que ele está sempre assim, que é sempre permanente o mau humor dele. Então Garfield parece mal-humorado, dá a ideia de permanência? Não, de aparência, né? Aquela cara zangada, fechada. Então, não é a minha alternativa. Letra B. Garfield está muito mal-humorado. Me dá a ideia de algo temporário, né? Ele está muito mal-humorado neste momento. Amanhã, mais tarde, né? Ou amanhã ele vai estar melhor, vai estar mais tranquilo, mais paciente. Então, também não me dá a ideia de permanência. Agora, a última. Garfield é muito mal-humorado. Você sempre vai encontrar ele mal-humorado, né? Então, essa ideia que o verbo ser aparecendo aqui, ele me dá a ideia de permanência, de algo contínuo, que sempre vai estar daquela forma. Então, acertou quem colocou aí a última alternativa. Letra B. Às vezes, os verbos de ligação apresentam sentidos diferentes em contextos diferentes. Qual das frases a seguir corresponde a uma ideia de que as coisas são sempre de certo modo? Então, ele está querendo saber aqui qual dessas alternativas me remete à ideia de que é algo permanente, de sempre estar de um mesmo jeito, de uma mesma forma. A população do nosso planeta está jovem. Aqui me dá a ideia de temporário, né? Está jovem neste momento. Daqui a 10 anos ela vai estar velha, então muda aí a característica. Então, está aqui funcionando como algo temporário. Não é a minha alternativa. Os recursos naturais da Terra parecem abundantes. Ideia de aparência. Olha aí, parecem, né? Agora vamos ver a última. O planeta Terra é redondo e ligeiramente achatado nos polos. O que é que você acha? Você aí, acha que é esta alternativa? Que esse verbo aqui dá a ideia de algo permanente? Que sempre foi redondo e achatado nos polos e sempre será redondo e achatado nos polos? Acertou quem disse sim. Eu tenho certeza que todos acertaram. Então, é permanência. A questão quer saber qual dessas alternativas vai te passar uma ideia de permanência, de algo constante, que sempre foi daquele modo. Vamos à letra C. As frases abaixo apresentam verbo de ligação. Identifique o sentido que cada um confere à afirmação, considerando o predicativo da frase. Ó. Garfield é magro e ágil. Dá a ideia de quê? De algo permanente, né? Uma característica permanente, ele é sempre daquela forma. Garfield está magro e ágil. Temporário, né? Ele está magro e ágil hoje, neste momento. Daqui a um mês ele dá uma engordadinha, já fica mais lento. Então, provisório, temporário. Garfield parece magro e ágil. Então, o verbo parecer numa ideia de aparente, né? A aparência dele é de magro e ágil. Garfield ficou magro e ágil. Então, aqui eu tenho uma ideia de mudança de estado, né? Uma característica de mudança. Passou a ser, ele não era, né, magro e ágil, e passou a ser magro e ágil. Então, perceba aqui que o verbo ficar tem assim, uma ideia de mudança, de que algo mudou no sujeito. Garfield continua magro e ágil. Então, eu tenho uma ideia de constante, né? Ele sempre vai se encontrar também daquela forma, muito parecida aí com a ideia de permanência.
Então, o verbo ser e o verbo continuar aí são muito parecidos no sentido, no campo da semântica. Vamos aqui à nossa quinta e sexta questão. O verbo sublinhado é de ligação em. Então, vamos lá. São 5 horas da manhã e a garoa fina cai branca como leite. A máquina aparece na curva e vem lenta. Um homem está feliz. Então, lembrando que para ser verbo de ligação, eu tenho que ter o quê, pessoal? Predicativo do sujeito. Na primeira oração, você não tem predicativo você tem predicativo do sujeito? Não. E a segunda? Na curva e vem lenta. Na curva é adjunto adverbial de lugar, vem lenta, adjunto adverbial de modo. Então, não sobra nada para o verbo, né, aí vai ser verbo intransitivo. E um homem está feliz. Então, o homem, sujeito, feliz, predicativo do sujeito. Então, o verbo estar está na lista, tem predicativo do sujeito. Eu tenho o quê? Verbo de ligação. Então, quem marcou aí a última acertou, está de parabéns, tá bom? Sexta, o verbo de ligação identificado na questão ao lado indica um estado do sujeito, um atributo do sujeito ou uma ação do sujeito. Bom, levando em consideração que o verbo de ligação, ele é um verbo relacional, vazio de significado, então você já elimina aqui a última alternativa, né? Uma ação do sujeito. Não, já elimina. E aqui é o estado daquele sujeito, né? Ele está feliz, o estado que ele se encontra naquele momento, algo temporário, transitório. Então, primeira alternativa. Estão vendo? Vocês fazem a análise sintática, identificam a predicação do verbo e vão pensar um pouquinho mais, né, sobre o sentido, sobre a semântica do verbo. Vamos aqui. Na frase, o mundo é assim, o verbo de ligação é traduz. E aí, o mundo é assim, é aparente, permanente ou transitório? E aí? O que vocês acham? Vamos ver. Quem foi que acertou? Levanta a mão. Permanente, né? O mundo é assim, eu sempre encontrei ele assim, ele já era assim, será assim, é assim. Ideia de permanência, uma característica bem interessante do verbo ser, tá? Essa ideia de permanência. No contexto da frase ao lado, assim funciona sintaticamente como? Bom, olha só, a questão 7, ela já te disse que o verbo ser funciona como verbo de ligação. Se ele é verbo de ligação, né, ele tem predicativo do sujeito. E assim, né, a característica do sujeito, um termo que está preso no predicado, mas faz referência ao sujeito da oração. Então, assim é o quê? Predicativo do sujeito. Olha só. Como é bom fazer análise sintática, né? Quando a gente faz aquela análise sintática direitinho, tudo certinho, conseguimos fazer a análise tranquila, identificar os termos e as funções sintáticas tranquilamente. Vamos seguir a nossa última questão, pessoal. Última questão. E aí eu quero ver todo mundo aqui animado para fazer essa última. Tenho andado distraído, impaciente e indeciso, e ainda estou confuso. Só que agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente. Um trechinho aí da música do Renato Russo. Então, leia as estrofes de uma letra de música, tá? Nós já fizemos a leitura. Letra A. Transcreva do texto todos os adjetivos, depois explique o que eles revelam a respeito do eu lírico. Então, cadê os adjetivos? Tenho andado distraído, impaciente e indeciso. Estou confuso, só que agora é diferente e tão tranquilo. Olha, eu já destaquei para vocês os adjetivos, né? Adjetivos são aquelas palavras que atribuem características, qualidades a um substantivo, tá certo? Então, e o contente, perdão,
E o contente, então, distraído, impaciente, indeciso, confuso, diferente, tranquilo e contente, são os adjetivos. A questão quer saber ainda o que eles revelam acerca do eu lírico. Então, eles revelam a mudança de espírito do eu lírico. A princípio, né, inicialmente, ele se mostra confuso, até mesmo impaciente em relação ao seu sentimento. Então, os primeiros adjetivos revelam como esse eu lírico era antes e como ele Foucault. Depois ele diz que algumas mudanças trouxeram-lhe tranquilidade, tendo se tornado até alegre. Então perceba aí que esses adjetivos mostram um pouquinho sobre os sentimentos do eu lírico, a mudança de sentimento, tá certo? Vamos à letra B e à letra C para finalizar a aula de hoje. Copie os verbos de ligação. Olha aqui, ó, tenho andado, né, no sentido de tenho estado. Então, já identifiquei os adjetivos, eu sei que eles são predicativos do sujeito, porque faz referência ao eu lírico, né, ao sujeito da oração, atribuindo características, o estado como esse eu lírico se encontra, né, esse sujeito se encontra, tá? Tenho andado, é um verbo de ligação, é a locução verbal, tenho estado. Eu tenho ainda aí o verbo estou, lá no verso, e ainda estou confuso. Eu tenho ainda no quarto verso o verbo ser, só que agora é diferente. E eu tenho o verbo estou, né? Estou tão tranquilo. Então, tenho andado, estou, e estou novamente. Esses aí são os verbos de ligação. Por que são de ligação? Porque ele liga o sujeito a um predicativo do sujeito. C. A informação principal sobre o sujeito está contida nos verbos ou nos adjetivos? Por quê? Bom, levando em consideração que os verbos de ligação são vazios de significados, são verbos relacionais, estão ali para ligar o sujeito a um predicativo do sujeito. Vocês acham que a informação principal está nesse verbo? Estão nesses verbos, aliás? Se os verbos de ligação só têm essa função de ligar sujeito a um predicativo do sujeito? Não, pessoal. Então, toda a informação está contida nos adjetivos, que são os meus predicativos, tá? Então, as informações principais estão contidas nos adjetivos, pois os verbos de ligação apenas ligam o sujeito às informações sobre ele, tá bom? Então, a função do verbo de ligação é essa, ligar o sujeito a um predicativo do sujeito, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desta aula, que tenham feito todas as anotações, pessoal. Eu agradeço demais a presença de cada um, tá bom? Conversem com os seus professores, tirem dúvidas, tá bom? E estou aqui para estudar com vocês. Nos encontramos em breve, em uma próxima aula. Fiquem com Deus, muita saúde para cada um de vocês e suas famílias. Até a próxima. Tchau, tchau.